e expunham para eles a necessidade de realizar determinada obra no estado. E Giovanni Fonseca? Diante disso, ele corria a Brasília para celebrar convênios e obter a liberação. São presas por fraudar licitações através do CIAF. Elas são acusadas de desvio de recursos públicos em obras do Amapá, usando o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. As prisões aconteceram em 3 estados e no Distrito Federal. Foram 25 ao todo, 18 no Amapá. Entre os presos pela Operação Pororoca está o ex-senador Sebastião Rocha, presidente do PDT no estado e candidato derrotado na eleição à Prefeitura de Macapá. Em Belém, foram 2 empresários. Um deles, Fernando Flecha Ribeiro, é suplente do senador eleito prefeito de Belém, do Ciomar Costa. Já em Brasília, a Polícia Federal prendeu 2 funcionários do Ministério da Educação e 2 lobistas. Outro lobista foi preso em Belo Horizonte. As fraudes praticadas pela quadrilha teriam desviado 103 milhões de reais de recursos públicos em 17 obras inacabadas no estado. As investigações começaram há 1 ano e meio, a partir de interceptações telefônicas do empresário de Macapá, Luiz Eduardo Pinheiro Correia. Ele oferecia serviços para prefeituras e órgãos públicos inadimplentes com o governo federal, em troca de vitória certa em licitações para obras quase sempre superfaturadas. A Prefeitura de Santana conseguiu recursos federais após funcionários do Ministério da Educação retirarem um débito de R$635 mil do CIAF. Neste documento, a inadimplência aparece num dia e é zerada no outro. Depois, o débito volta ao sistema para não acusar a fraude. Ainda faltam ser presos 5 integrantes da quadrilha, mas para a Polícia Federal, a Operação Pororoca... De fraudar licitações públicas. O caso das fotos dos tempos da ditadura militar leva o ministro da Defesa, José Viegas, a pedir demissão. O vice, José Alencar, vai acumular o cargo. A alta do comércio exterior aumenta o movimento nos portos brasileiros. E as montadoras de veículos adiam as férias coletivas para atender as encomendas. Presidentes latino-americanos pedem mais atenção de George Bush no segundo mandato. Informações desencontradas sobre Arafat levam o presidente americano a comentar a suposta morte do líder palestino. Você vai ver também um novo tremor de terra no Japão. A erupção de um vulcão na Islândia. As explosões num depósito na Dinamarca. Um retrato das deficiências da educação no Brasil e nos países vizinhos. E amostras da criatividade dos nossos inventores. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Depois de 2 anos de investigação, a Polícia Federal fechou o cerco hoje a uma quadrilha acusada de fraudar licitações públicas. A Operação Pororoca agiu simultaneamente em 3 estados e no Distrito Federal. Foram presos empresários, funcionários públicos e um suplente de senador. A operação começou ao mesmo tempo em 3 estados e no Distrito Federal. Por ordem da Justiça Federal, os policiais iriam prender 30 pessoas suspeitas de fraudar licitações públicas. Às 6 da manhã, a polícia entrou no prédio onde mora um dos principais alvos da operação. 1 hora depois, os policiais federais deixam o prédio, trazendo o primeiro preso da operação, o ex-senador Sebastião Rocha, candidato derrotado na última eleição para prefeito de Macapá. Sebastião é suspeito de ter participado do esquema enquanto foi secretário estadual de saúde nos últimos 2 anos. Verba de quê? Desvio de verba federal. Mas da onde? Ele não sabe todo o mandado. Eu não sei o que é. Todo o mandado. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. Também foram presos o secretário municipal de obras de Macapá, Giovanni Coleman, e no Pará, o empresário Fernando de Souza Flecha Ribeiro,